meu caro enadiano, minha cara enadiana, meu caro concurseiro, minha cara concurseira, meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda. Aqui seu professor de todas as horas, professor Guilherme Lemos, da disciplina de atualidades. Galera, hoje eu queria trabalhar mais um tema top, mais um tema que com certeza apresenta uma grande probabilidade de aparecer na tua avaliação. A gente vai trabalhar a Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei 12.587 do ano de 2012. Tá certo? Um tema que envolve urbanização brasileira, um tema que envolve a maior tragédia social do país, que é a questão das mortes no trânsito caótico que possuímos. Então, galera, tema relevante, mobilidade urbana, e logicamente a gente vai tentar chegar ao polêmico aplicativo Uber, que tem colocado aí em campos opostos esses motoristas terceirizados desse aplicativo de carona remunerada americano e os sindicatos de taxistas, tá bom? Galera, a gente sempre inicia com uma frase de efeito, uma frase de uma importante personalidade, até para te dar, né, uma injeção aí de ânimo, um gás a mais. Eu gosto muito do Mahatma Gandhi, quando ele diz que nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Uma das coisas que eu me sinto muito lisonjeado é poder toda semana gravar uma videoaula para um vencedor como você é, tá bom? Então, galera, eu estou me sentindo o próprio Filipão do Forró Moral, não confundam, tá? Meu nome é Guilherme Lemos e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de atualidades. Mas se colocasse o chapéuzinho aqui na hora de uma paródia, acho que ficaria bem interessante. Galera, vocês conhecem esse camarada? Ele é ex-prefeito de Bogotá, na Colômbia, urbanista de carreira. O nome dele é Henrique Peñalosa. Ele tem uma frase, e eu vou iniciar com ela, o nosso tema mobilidade urbana e o aplicativo Uber. O Henrique Peñalosa tem uma frase interessantíssima que diz assim: cidade avançada não é aquela em que pobre anda de carro, mas sim aquela em que rico anda de ônibus. Ou seja, a cidade, ela tem que estar preparada para as pessoas e não para carros, para automóveis, para o transporte motorizado. Então, galera, o que eu gostaria de fazer? Vamos iniciar com uma definição de mobilidade urbana. Quando vocês, caso peguem uma questão aberta, subjetivo, nunca comecem com a ideia de que mobilidade urbana é ou mobilidade urbana são. Porque quando você usa esses verbos são, dá-se a ideia de estado permanente, de que é assim e permanecerá por longo tempo dessa maneira. Não. Nós estamos em busca de uma mobilidade urbana adequada. Então a gente vai definir mobilidade urbana como a condição em que se estabelecem todos os deslocamentos de pedestres, veículos motorizados e não motorizados dentro do perímetro urbano. Tá bom? Essa é a definição de mobilidade urbana, tá certo? Bom, aí você pode perguntar: Guilherme, pelo que eu estou olhando, é você quem dirige sua vida. Ou seja, galera, a nossa maior tragédia ambiental foi a tragédia em Mariana, que ocorreu em 5 de novembro do ano passado, por volta das 4h20 da tarde, quando aquela barragem de rejeitos de mineração de Mariana se rompeu, liberando 62 milhões de metros cúbicos de lama e matando, ceifando a vida de 19 pessoas. A nossa maior tragédia social, por incrível que possa parecer, são as mortes no trânsito. Galera, eu busquei dados para vocês do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. De acordo com o Denatran, de 2000 a 2014, ou seja, num recorte temporal de 14 anos, 220 mil motociclistas perderam suas vidas nas estradas brasileiras.
Guilherme, mas tem aquelas pessoas que se envolvem em sinistros, acidente de trânsito, mas que não morreram, ficaram com sequelas e por esse motivo tiveram que se aposentar. Não gosto muito dessa expressão, creio eu, pejorativa. Tiveram que se aposentar por invalidez vitalícia. Galera, 1.600.000 acidentados por invalidez vitalícia e aposentados por invalidez vitalícia em 14 anos. Galera, se você for para a emergência de qualquer hospital, de cada 10 entradas na emergência, 7 são acidentes de trânsito. Então, hoje, a mortalidade, o nível de letalidade das estradas brasileiras se transformou num dos maiores problemas de saúde pública do país. Além disso, o Estado, em parte, gasta, se torna aí as contas um pouco mais onerosas, porque essas aposentadorias têm que ser pagas para essas pessoas que tiveram que se aposentar por estarem acometidas, enfim, de algum impedimento de longo prazo. Então, galera, chama atenção, por ano, trazendo o dado por ano, são 43 mil mortes que nós temos. Então, galera, isso levanta uma problemática que eu gostaria de trazer para vocês. Lembre-se, é necessário, pessoal, uma revisão dessa política de apoio irrestrito ao uso do automóvel. Galera, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo, ou seja, a grande maioria da população brasileira, nós já ultrapassamos a marca de 206 milhões de habitantes, 84% da população brasileira vive em cidades. É uma das maiores taxas de urbanização do país. Lembre-se, urbanização é o aumento da porcentagem da população urbana em relação à porcentagem da população rural. Então, galera, o Brasil é um dos países mais urbanizados do mundo. A maioria dos 5.570 municípios cresce de maneira horizontalizada. Mas, Guilherme, eu observo um processo de verticalização. Lógico, mas em muitas cidades ainda incipiente a construção de prédios. Nós vemos um crescimento horizontal maior, que eu chamo de periurbanização. Então lembre-se, Brasil, país predominantemente urbano e marcado pela periurbanização. Galera, vocês sabem que o nosso projeto ou o processo de urbanização se dá a partir da década de 50. E vai ser um processo de urbanização acelerado, desordenado, ok? O poder público não vai ter tempo de planejar melhor essas cidades, ok? Hoje a gente observa ainda as cidades marcadas pelo que eu chamo de macrocefalismo urbano. O que seria essa macrocefalia urbana, Guilherme? É esse crescimento caótico, desordenado das cidades. Tá bom? Tá certo? Então, galera, a sua problemática nesse tema, de fato, é quebrar, é romper com o interesse de grandes empresas, porque nós vamos ter que fazer uma revisão dessa política de apoio irrestrito ao uso do automóvel. O Guilherme não está querendo dizer, galera, que eu quero que substituam o transporte rodoviário por outro modal. Vocês sabem que eu tenho 5 modais de transporte: rodoviário, ferroviário, aeroviário, aquaviário ou hidroviário e o dutoviário, tá bom? Se vocês buscarem, galera, os dados como malha, a malha rodoviária é de 1.300.000 quilômetros de estradas. Caso você queira sair aí viajando para tudo quanto é lado, Guilherme, não vai ter um palmo de estrada que eu não tenha percorrido. Você vai ter uma malha rodoviária de 1.300.000 quilômetros de estrada. Quando nós vamos para as hidrovias, rios navegáveis, isso cai para 42.000 quilômetros. E quando você vai para linhas férreas, modal ferroviário, mais ideal para um país continental como o nosso, isso cai para 30.000 quilômetros de linhas férreas. Chama atenção, galera, o quanto nós incentivamos, financiamos,
prestigiamos o transporte rodoviário e estamos pagando um preço caro por isso. Um preço caro por isso. Acabei de passar dados quanto às mortes no trânsito. Então, galera, nós observamos que esse projeto automobilístico, desde a década de 50, 60, foi um projeto importado e que tornou o Estado brasileiro sócio e refém desse projeto automobilístico. Por que sócio, galera? Bom, vocês com certeza devem comprar, ou se ainda não compraram, vão comprar o seu primeiro veículo. E a maioria sabe que a quantidade de impostos, né? Existe aquela frase que diz assim: olha, você vai comprar um carro, tem certeza, financiado? Olha, pois saiba que um carro é como uma família, demanda muitos recursos. E isso de fato, galera, é colocado. O Estado brasileiro é sócio porque recebe impostos do setor automobilístico. Refém porque a qualquer sinal de crise no setor automobilístico, pode observar que o Estado brasileiro arranja logo uma forma de sanar aquela dificuldade para que o setor automobilístico volte a lucrar. Por quê? Porque recebe impostos a esse grau de dependência. Tá certo? Galera, outro ponto relevante: o espaço urbano. O que foi que aconteceu da década de 60 para cá? Explico para vocês. O acesso ao espaço urbano a pé foi negligenciado. Isso é fato. O acesso do pedestre ao espaço urbano foi negado, foi negligenciado pelo poder público, desde o grau de insegurança, bem como uma rede de caminhada segura, que nós não temos nesse espaço intraurbano, tá bom? O acesso ao espaço urbano de bicicleta também foi negado, também foi negligenciado. Isso é fato. Galera, você observa, lembrando, acesso ao espaço urbano a pé, acesso ao espaço urbano de bicicleta, de patins, patinete, skate, eu chamo de transporte não motorizado ou transporte ativo. Quando eu for falar da lei de mobilidade urbana mais especificamente, vocês vão perceber de fato no que se constitui isso. Com relação ao transporte público coletivo, galera, honestamente, se limita a um transporte físico de trabalhadores dos seus locais dormitórios para seu trabalho. Ao final da jornada de trabalho, transporte físico novamente, deslocamento físico do local de trabalho para o local dormitório. Eu tenho as chamadas migrações sazonais ou migrações temporárias. Esse pêndulo, né, movimento diário de trabalhadores de casa para o trabalho, do trabalho para casa, migração pendular. É difícil você observar pessoas usando o transporte público coletivo para buscar áreas de lazer constantemente, principalmente porque ele não se mostra seguro, rápido e confortável como deveria ser, ok? Principalmente para estimular o maior uso dessa modalidade, o transporte público coletivo. Então, galera, eu gostaria de levantar esses aspectos com vocês, tá bom? Já citamos esses dados, eu queria chegar também e falar um pouquinho para vocês de emissão de gases do efeito estufa. Vocês podem buscar, por exemplo, Guilherme, no espaço urbano, nesse sítio urbano, nessa área delimitada pela cidade, o que é que mais polui? A galera geralmente pode pensar no setor residencial. Não. Setor energético? Também não. Indústrias? Não. Primeiro lugar, setor de transportes. Galera, 40%, observa bem, 40% da emissão de gás carbônico, gás do efeito estufa, que tem colaborado para o agravamento do aquecimento global. Lembre-se vocês que efeito estufa é um fenômeno natural de aquecimento da atmosfera pelos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, a radiação solar, bem como a radiação infravermelha que reflete da superfície da Terra em direção à atmosfera. Isso é um fenômeno natural. Efeito estufa,
Tem que existir. O aquecimento global seria o aumento anormal desse efeito estufa, provocado pelas ações antrópicas, entre elas a queima de combustíveis fósseis pelos veículos, que corresponde a 40% da poluição do espaço urbano, tá certo? E forma um fenômeno climático local, principalmente nas áreas centrais das cidades, chamado ilha de calor, tá certo? Tá bom? Esses toques são interessantes aí para você. Bom, galera, vamos falar um pouquinho da lei de mobilidade urbana? E essa eu vou fazer uso dessas imagens para que você tenha uma compreensão exata, tá certo? Essa nossa aula eu estou achando muito interessante, porque a gente tem a perspectiva de falar sobre urbanização, efeito estufa, aquecimento global, não é mesmo? Lei de mobilidade urbana, isso é interessante, fica uma aula bem interdisciplinar. Como a disciplina de atualidades, que é uma disciplina parceira, deve ser, tá bom? Então, galera, essa lei de mobilidade urbana, lei 12.587, ela foi criada em 2012. Primeira coisa, galera, nem todo município é obrigado a aplicá-la, ok? Essa lei é obrigatória para aqueles municípios com 20 mil habitantes ou mais. Lembre-se, municípios com menos habitantes, com menos de 20 mil, pode aplicar a lei de mobilidade urbana, mas isso é optativa, tá bom? Obrigatório, municípios com 20 mil habitantes ou mais. Outro ponto, galera, a lei de mobilidade urbana ela é clara, nós vamos falar da municipalização do trânsito. A União, o governo federal, pode enviar recursos, verbas para a mobilidade urbana? Pode. O Estado pode executar obras de mobilidade urbana? Deve. Mas quem tem o poder de gerenciar o trânsito são os departamentos municipais do mesmo, tá bom? Aqui, por exemplo, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, nós temos o Demutran. Isso já é aplicado no contexto da lei de mobilidade urbana, municipalização do trânsito, tá certo? Então, galera, eu vou trazer para vocês 2 pilares dessa lei e a gente vai tentando agregar valor, te propondo soluções, o que eu chamo, por exemplo, no Enem de propostas de intervenção, tá certo? Que tanto é exigido do alunado, do educando, lá na competência de número 5. Galera, a proposta é mais ou menos a seguinte: o Guilherme, ele não propõe a substituição, eu proponho a priorização. A prioridade que tem que ser dada ao transporte público coletivo sobre o transporte individual. E o transporte ativo não motorizado sobre o transporte motorizado. Então as minhas propostas de intervenção estão embasadas nesses 2 pilares. Então, galera, observem essa calçada, né? A primeira coisa que você verifica é que as casas, a área de garagem, estão se estendendo para cima da calçada. E vocês estão vendo essa área verde, essas árvores, que acabam impedindo a passagem de pedestres, bem como as raízes dessas árvores, com certeza, vão destruir essa calçada. Então, pessoal, a primeira proposta que eu faço para vocês é a construção de uma rede de caminhada segura. E eu vou passar pelo que nós chamamos de construção de calçadas. Presta atenção, observe essa calçada aqui como ela é inadequada. Pessoal, sem mentira alguma, quando eu olho para essa calçada aqui, eu vejo uma topada, o sangue correndo no dedão e a unha batendo lá no icó. Minha Nossa Senhora, Guilherme, que exagero. Mas olha como essa calçada é inadequada. Agora olha essa calçada aqui à direita em São Paulo. Dá vontade de andar nela, né não? Quando eu olho para essa imagem, eu fico com vontade de andar numa calçada dessa. Por quê, galera? Essa calçada, ela tem tudo. Ela tem tudo. Você tem essa faixa de transição entre os estabelecimentos comerciais e a calçada. E você tem essa outra faixa de transição entre a calçada e a avenida. Então, galera, com certeza essa calçada aqui, ela consegue promover um maior acesso do pedestre ao espaço urbano, sem colocar a sua vida em risco, realizando uma caminhada segura. Então, galera, pouca gente sabe, todo
Todo mundo acha 63 milhões de domicílios no Brasil. Todos os proprietários de lote no Brasil acreditam que a calçada da sua propriedade é de sua responsabilidade. E não, galera, a lei de mobilidade urbana mudou isso. A responsabilidade pela construção de calçadas é do poder público. O Guilherme, por exemplo, recentemente fez uma reforma na sua calçada. Colocou uma areazinha de inverno com plantas. Colocou um piso antiderrapante. E galera, eu fiz uma rampa linda para dar acesso o veículo à garagem. Pessoal, se a prefeitura quiser um belo dia chegar, quebrar tudo para realizar uma calçada com nível, uniforme, pode fazê-lo, porque está amparado na lei. Então, galera, primeira proposta de intervenção para construir uma rede de caminhada segura, construção de calçada pelo poder público. É caro? Não é caro. Só para se ter uma ideia, a construção de calçada demanda em torno de 5 a 10% do que é gasto com pavimentação de ruas. Então é perfeitamente plausível essa medida, tá bom? Outra coisa, Vamos pensar agora no transporte não motorizado. Fortaleza, Brasil, Copenhague, na Dinamarca, Londres, na Inglaterra, Tóquio, no Japão, são cidades que estão dando belos exemplos de como a mobilidade urbana deve ser mais adequada. Fortaleza, por exemplo, lançou um programa chamado Bicicletar. Galera, o Bicicletar é uma rede de compartilhamento de bicicletas. Guilherme, tem relação direta com a lei de mobilidade urbana? Tem. Porque o objetivo é fazer com que os cidadãos façam uso do transporte não motorizado. Foi criado em dezembro de 2015 e a ideia são 40 estações de bicicletário em 2016. Observem vocês, galera, o bicicletar é muito simples. Você entra no site do Bicicletar, se cadastra, ok? Coloca o número de um cartão de crédito e escolhe um plano de adesão. Diária R$5, mensal R$10, anual R$60. Você observa que a ideia é estimular a diária para o turista. E o residente em Fortaleza fazer uso da mensalidade, do pagamento mensal ou anual. Tá certo? Observem que as bicicletas, elas estão fundamentadas numa parceria público-privada, Você observa que a Unimed entra com investimento, em troca a prefeitura concede uma isenção fiscal. Fora que a Unimed agrega valor o quê? A sua marca. Então, galera, você observa a moça fazendo uso, essas bicicletas têm um equipamento GPS, sistema de posicionamento global, elas são padronizadas para evitar furto, mas recentemente esses casos têm ocorrido. É óbvio que o Guilherme não vai usar esses furtos de pneus de algumas peças da bicicleta como uma forma de tentar colocar o programa em descrédito. Até porque nós temos o furto de algumas bicicletas, não são todas. Então é óbvio que nós temos aí uma estratégia interessante, uma proposta de intervenção interessante, uma rede de compartilhamento de bicicletas, tá bom? Outra coisa que você poderia usar, você não pode fazer com que essa pessoa abandone o carro de maneira abrupta e já utilize um veículo não motorizado. Tu precisa construir essa consciência. Por isso que foi criado o projeto Ciclofaixa de Lazer. Ok? Todos os domingos, geralmente, isola-se uma via de trânsito livre de 7 a 1 da tarde. E você tem a possibilidade de fazer uso da sua bicicleta, skate, patinete, patins, a pé, ok? Transporte ativo, e é um passeio ciclístico aí semanal para toda a família, tá bom? Outra coisa que nós poderíamos utilizar, o que nós chamamos de binário, a criação de binários. Galera, em Fortaleza nós tivemos início com o do bairro Aldeota, lá próximo à Praça Portugal. O que seria o binário? Um equipamento urbano que vocês conhecem, só não sabiam que se chamava binário. Eu tenho uma ciclofaixa, 3, 2 ou uma única via de trânsito livre e a faixa exclusiva de ônibus. Eu chamo isso de binário. Muitas pessoas dizem, não existe coisa pior do que ficar atrás de um ônibus no trânsito.
O tráfego é mais lento. Então, galera, eu acho isso aqui até democrático. Quem valoriza o transporte individual, essa questão do individualismo, acaba ficando num congestionamento. E ao lado você tem uma faixa exclusiva para quem? Para a maioria, para o transporte coletivo. Então, isso aqui democratiza o acesso ao espaço urbano. Tá bom? Tá certo? Alguém pode até perguntar: Guilherme, no caso da bicicleta, existe alguma cidade que é exemplo? Copenhague, na Dinamarca, 55% da população usam bicicletas. Só para se ter uma ideia, galera, em Tóquio, no Japão, 5 horas de estacionamento custa R$800. Meu Deus, eu pago R$6 no shopping, acho um assalto. Imagine pagar R$800 por 5 horas. Galera, é justamente essa política. Fazer com que você pense 2 vezes em andar de automóvel e estimular o uso de transportes ativos. Tá certo? Então, galera, não esqueçam o binário, tá certo? Bom, vamos aumentar aí as nossas propostas de intervenção. Semáforos inteligentes. Substituição da sinalização de tempo fixo por sinalização com laços detectores no pavimento. O que é isso, galera? Vocês sabem que a maioria dos semáforos em muitas cidades são semáforos de tempo fixo. Tempo verde é otimizado, por exemplo, em 30 segundos, tempo vermelho 30 segundos. Qual é a novidade? Fortaleza, por exemplo, 60% dos semáforos possuem laços detectores no pavimento. Nos horários de pico, de rush, como eu tenho maior fluxo de carros por minuto, esse laço detector no pavimento conta o número de veículos, e quando é horário de rush, o tráfego é intenso. Para não gerar congestionamento e fazer o tráfego fluir, eu tenho a otimização do tempo verde desse semáforo, tá bom? Para finalizar, nós poderíamos citar o bilhete único. Através do pagamento de uma única tarifa, você pode, no intervalo de 3 horas em São Paulo, 2 horas em Fortaleza, 1 hora em Juazeiro do Norte, realizar mais de uma viagem sem ter que pagar uma segunda tarifa, tá certo? Bom, e para encerrar, o aplicativo Meu Ônibus, tá certo? Onde você tem, através desse aplicativo, o percurso desse ônibus, em média, quanto tempo ainda demandará para que ele chegue à sua parada, tá certo? Guilherme, eu poderia usar o aplicativo de carona remunerado criado em 2009 nos Estados Unidos pelo Travis Kalanick e o Garrett Camp, chamado Uber. Galera, o Guilherme, ele defende sim a ideia da carona remunerada. Entretanto, o Uber, ano passado, por exemplo, eu encontrei uma questão dizendo no enunciado que a Alemanha proibiu um aplicativo de carona remunerada americano, logicamente em seu território. Estava falando do Uber. O Uber, num primeiro momento, pode parecer algo muito interessante, né? Veículos com ano de fabricação acima de 2010, o motorista alinhado, tratamentozinho VIP, não há relação em espécie entre o motorista Uber terceirizado e os passageiros, tudo mediante transação por cartão de crédito. Com o uso do aplicativo, você pede esse motorista Uber. Entretanto, galera, os taxistas estão revoltados porque os taxistas são obrigados a pagar impostos e os motoristas Uber não. Tanto que os taxistas rotulam Uber de táxi pirata, tá certo? Apesar do sistema aí ser luxuoso, né? Eu tenho UberX com carros comuns, eu tenho Uber Black com carros, enfim, sedãs preto mais modernos, mas eu lembro a vocês de que é necessária uma regulamentação desse tipo de transporte no Brasil, até porque a relação não é boa. Já há histórico de motoristas Uber que não podem entrar em aeroportos, em rodoviárias, já há histórico de motoristas Uber que foram agredidos, ok, por taxistas. Então chama atenção a polêmica em torno desse aplicativo, tá certo? De carona remunerado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado
dessa aula. Eu espero ter passado aí informações valiosas para vocês e façam bonito na avaliação. Mobilidade urbana é um imperativo da contemporaneidade. Cidades inteligentes, galera, são aquelas cidades sustentáveis. Eu costumo dizer que a sustentabilidade tem 3 esferas. Então as cidades inteligentes são aquelas ecologicamente sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente inclusivas. Esse é o desafio do planejamento urbano dos municípios. Através de um documento que é o chamado Plano Diretor, as cidades colocam o seu plano de mobilidade urbana mais adequado. Por isso, galera, os municípios podem fazer uma pesquisa, por exemplo, com os seus cidadãos para saber qual é o melhor tipo de transporte para os mesmos, tá bom? Eu acho interessante alguns municípios que estão realizando o espraiamento da cidade. O que é isso? Eu não preciso sair da minha casa, por exemplo, num bairro mais periférico e ter que me deslocar até o centro para conseguir comprar uma mercadoria ou acessar um serviço. Esses equipamentos, ou seja, de lazer, supermercado, posto de saúde, já existem no próprio bairro, para que essa pessoa não tenha que realizar um deslocamento ainda maior. Então, galera, um cheiro grande, eu espero ter trazido informações importantes e até a próxima, se Deus quiser.